Olá, boa noite. O programa Ponto de Vista já está no ar. Hoje vamos falar sobre a imigração e seus impactos em Cabo Verde, um fenómeno em constante crescimento, com reflexos significativos na sociedade e na economia cabo-verdiana, juntamente com o sociólogo Nardi Souza e o economista António Batista, vamos debruçar sobre este importante tema. Boa noite, Dr. Nardi Souza. Boa noite. Boa noite também para si, Dr. António Batista. Boa noite. Obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui para debater sobre este tema e, para além dos nossos convidados, temos também a percepção de alguns cidadãos que partilharam as suas opiniões sobre este tema. A falta de emprego e a escassez de oportunidades foram apontados por eles como as principais razões que levam os cabo-verdianos a sair em busca de uma vida melhor. Acompanhe na reportagem. A imigração tem sido uma solução cada vez mais procurada pelos jovens cabo-verdianos que buscam melhores condições de vida e trabalho. Muitos dos entrevistados alegaram que a falta de oportunidades no país é um dos principais fatores que os levam a tomar esta decisão. A falta de emprego e a dificuldade em construir um futuro no arquipélago têm gerado um crescente número de imigrantes. Jovens saem do país por uma falta de oportunidade e depois acho que é uma gestão na política. Mas se não tinha e não tem que fazer possível para não criar nos empregos no país mesmo para não manter nos recursos ali. A única que não está para os jovens que está fugir. Só que é jovem que estuda, depois faz um grande investimento nesse, depois espera futuro de que é jovem e vai tudo para baixo. É aquele que se obriga a jovem a sair fora. Se o governo imigra, o primeiro lugar é para morar e esse imigra para dar job e melhores condições de se vida para seus filhos, para suas famílias. Para manter o desemprego, dificuldades que vivem ali com o desemprego. Para muitos dos entrevistados, é essencial que o governo crie mais oportunidades de emprego, de forma a evitar que os jovens sejam forçados a emigrar em busca de melhores condições de vida. Então, chama-se ter mais condições na nossa terra, ter mais trabalho para jovem, assim uma jovem está para isso aí. A hora que eu crio oportunidade para jovens, que hoje o teu filho fica ali dentro. E falta de oportunidade que os jovens saem fora. Estou que jovens saem tudo fora. Agora estou sentindo falta de meio de mão de obra ali, na Cabo Verde. Tipo, para eu que é jovem que só precisa de trabalho para dar para morar. Normalmente, para aquele aqui que é jovem está também, para o trabalho, que está bem para trabalho, assim, que está imigrado. Para não criar os mesmos empregos, para não investir mesmo na nossa, por exemplo, na área de turismo. Naquelas áreas, por exemplo, de não tem rocha, não tem mar, dá jovens oportunidades naquelas coisas lá. Alguns afirmam que, apesar da imigração ser uma maneira de melhorar as condições de vida, o risco de deportação, particularmente dos Estados Unidos, tem criado um ambiente de insegurança. Carlos, por exemplo, tem observado vários casos de deportação, o que tem gerado grande preocupação. Bom, a minha ponto de vista, Trump está aí exagera, né? Eu sei, mas é muito ilegal lá. Então tem que arranjar uma forma para esse turismo ficar legalizado. Agora, que por Espanha, com um imigrante que tinha se vida feito lá há 40 anos, há 15 anos, há 20 anos, manda para essa terra. Que ele é desumanamente. E o senhor se preocupar com o cabo-verdianos? Não, claro que está para nós. Está cerca de 315 cabo-verdianos para bem. Que ele para nós já é preocupante. Porque a hora que chega ali já, eu não sei, mas não tinha um Cabo Verde hoje em dia de delinquência, né? A hora que eles bem, tudo indica já que isso também aumenta. O aumento da imigração também levanta questões sobre o impacto da fuga de cérebros e a perda da mão de obra qualificada, que pode prejudicar o desenvolvimento de Cabo Verde. Contudo, a realidade é que muitos jovens continuam a procurar alternativas fora do país, muitas vezes sem ter garantias de estabilidade ou segurança.
Assistimos aqui então o ponto de vista de vários cidadãos sobre esta questão da imigração. O destino de muitos cabo-verdianos, além de Portugal e o resto da Europa, tem sido os Estados Unidos. Então, começaríamos a falar aqui sobre um assunto que está a marcar a atualidade, que tem a ver com as rigorosas políticas de imigração impostas pelo presidente Donald Trump. Cabo Verde tem uma grande comunidade radicada ali nos Estados Unidos e, de acordo com informações, mais de 300 cabo-verdianos correm o risco de ser deportados. Começaríamos por si, Dr. Nardi Souza, como é que isso, qual é o impacto que isso pode ter na nossa diáspora e também para Cabo Verde, que vai receber esses imigrantes? Certo. Bom, é uma situação de veras preocupante. Primeiro, por questões que têm a ver com direitos humanos. Se formos analisar a história dos Estados Unidos, os primeiros irregulares foram os europeus, britânicos, italianos, que foram para lá. Confiscaram a terra aos índios, aos nativos, com violência, etc, etc. E até hoje os nativos americanos pedem a devolução de pelo menos uma boa parte do seu território. Muitos foram colocados em reservas que às vezes tinham minérios, petróleo, e foram retirados 2 vezes. Muitos têm problemas sérios com a bebida, abandono. Então, se formos falar de uma justiça histórica, este fenómeno de Trump não é justiça, porque não se fez justiça ao longo da história com os nativos e com os afro-americanos. Isto é uma política populista. Ele prometeu aos votantes do MAGA, Make America Great Again, de que ele teria políticas radicais. E isto viola todas as normas dos direitos humanos, da Carta das Nações Unidas, inclusive do Estatuto dos Refugiados, de 1951, porque há muitas pessoas que migram forçadamente por várias razões. Guerra, perseguição, e tem a migração normal, que é procurar melhorar as condições de vida. É preciso distinguir. E às vezes o discurso de Donald Trump criou uma narrativa de que todos são perigosos, são delinquentes, são bandidos. E os próprios cidadãos americanos estão a dizer que isto não está correto. Eu tenho acompanhado, já começaram as manifestações nos Estados Unidos a dizer chega, é preciso travar Trump e Elon Musk, porque estão a dar sinais de criar problemas para os Estados Unidos. Para Cabo Verde, há pessoas que... Migração é um projeto de vida. E na nossa Constituição temos o direito a emigrar. Então quer dizer que a pessoa que emigrou de boa fé. Foi trabalhar, às vezes trabalham 2 ou 3 trabalhos, como disse o senhor na reportagem, ajudam os familiares aqui, constroem também riqueza nos Estados Unidos, porque trabalham para fábricas, empresas, etc. Mas isto não é levado em conta quando a administração de Trump faz este balanço. Para ele quer mostrar que pode, é o líder mundial, ele pode satisfazer o eleitorado dele. Só que eu acredito que a médio prazo ele vai criar problemas para as próprias empresas norte-americanas. Porquê? Muita gente trabalha na agricultura, na restauração, no comércio, são imigrantes não ilegais, mas irregulares. As pessoas têm de corrigir os termos. Não são ilegais, são irregulares, porque a sua situação é de irregularidade. E ninguém é ilegal, ninguém é clandestino. O planeta Terra é nosso. Eu posso mover-me, não é? Como os europeus fazem turismo para todo o mundo, os norte-americanos, não são só eles que têm direito de imigrar, de viajar. Então é uma política de tendência altamente fascista que terá retorno, porque os países vão se fechar. Imagina que os países começam a deportar europeus, americanos, norte-americanos. Sabe que, por exemplo, só na África do Sul existem 200 mil britânicos. Imagina que a África do Sul deporta esses 200 mil britânicos. Senegal. Então ficamos num ambiente tóxico
de conflito, de desconfiança, e isto pode bloquear as relações, porque hoje as pessoas já não se sentem vitimizadas como no passado. Os países do sul global querem dar o mesmo tipo de resposta. Então é uma situação que mete direitos humanos, entra a questão económica dos dois lados, porque essa mão de obra contribui muito para o PIB dos Estados Unidos e também contribui para as remessas que reforçam a riqueza nos países de origem. Cabo Verde tem de criar condições, caso essas pessoas venham para Cabo Verde, recebê-los com dignidade e apostar num desenvolvimento local. Já estamos numa altura que não temos de depender dos outros. Nós temos capacidade, temos recursos, a África é riquíssima. Agora, esta questão vai mexer com a geopolítica, porque se a África vier pagar pela mesma tabela, o mundo vai sofrer. Se a África fechar os recursos, os minérios, a mão de obra jovem para não ir trabalhar para o Ocidente, eles vão sentir a longo prazo mais efeitos do que nós, porque a arrogância, o racismo, o fascismo não são bons conselheiros na gestão de uma mão de obra estratégica para a competitividade de um país tão grande como os Estados Unidos.